Por acaso você é uma pessoa que tem como hábito economizar dinheiro? As pessoas ao seu redor, na sua família, na sua rodinha de amigos, seus colegas de trabalho, são pessoas que costumam economizar dinheiro? A gente está vivendo uma época hoje em dia, né, que você não é mais simplesmente empreendedor, você é o investidor. Porque o mundo é controlado por uma coisa chamada capitalismo financeiro. E não, este não é um canal sobre política, nem sobre economia, nem sobre nada disso, mas são todas coisas que a gente não pode simplesmente ficar alheio. A gente tem que falar sobre isso, porque tudo isso influencia em coisas da nossa vida, inclusive a organização das finanças. Como que uma pessoa que está desempregada consegue economizar dinheiro, por exemplo? Como uma pessoa que recebe um salário mínimo para sustentar uma família e pagar aluguel consegue guardar dinheiro? Sim, existem pessoas que têm condição de viver com, sei lá, 50% do que ganham, ou às vezes até menos, e conseguem guardar o resto, mas não é a situação de todo mundo, especialmente num país com 13 milhões de desempregados. Eu tenho muitos amigos, conhecidos e alunos que passam por essa situação no momento, e eu posso trazer então um pouquinho da minha experiência de organização para ajudar você, se for o seu caso. O que eu aprendi nesses anos todos lidando com todo tipo de pessoa e vendo a minha própria experiência pessoal também, que o mais importante não é o quanto você guarda, e sim o hábito de poupar. Eu já errei muito com isso, do tipo, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava, sei lá, 300 reais era o meu salário, eu achava que 300 reais era o dinheiro que eu tinha para gastar. E aí existe essa recomendação que todo mundo fala, né, que é de você primeiro se pagar, ou seja, você tirar um valor desse montante que você ganha e já guardar para você não ter a tentação de gastar o resto. Eu sei que isso é bem complicado, porque às vezes o dinheiro que a gente ganha não dá nem pra gente pagar as contas, tem que ficar selecionando que conta vai pagar. Eu sei que é complicado, mas eu penso que só o fato mental de você pegar R$ 1 do que você ganha e colocar num cofrinho já faz uma diferença no modo como você vê a sua própria vida. Não é o montante, não é a quantidade, e sim o hábito que você constrói de guardar e não gastar tudo que você ganhou. Mais uma vez, não tô aqui regra pra ninguém, é só uma observação que eu faço, que não importa o quanto você ganhe, não importa o quanto você tenha, o hábito de você poupar é uma boa prática, é um bom hábito, independente do valor que você ganhe. Porque é claro que com o passar do tempo, você tendo esse hábito, você vai querer guardar mais. É natural do ser humano, a gente quer ter segurança no futuro, todo mundo quer ter independência financeira, ninguém quer passar por perrengue, e esses hábitos de consumo que plantam na gente, muitas vezes desde criança, especialmente quem tem baixa renda, porque nunca teve nada e aí de repente começa a trabalhar e tem a possibilidade de comprar, tem crédito no cartão, tem cheque especial, começa a ver um mundo de possibilidades e quer gastar, quer comprar porque quer se inserir naquele meio, quer mostrar status, quer curtir um pouco a vida também, sabe? Consumo, quem disse que não é curtir a vida você consumir alguma coisa que você sempre quis ter? Às vezes a pessoa, o sonho dela é ter um iPhone, ela vai lá, gasta todo o dinheiro que ela não tem, ou parcela o iPhone em 10 vezes, mas tem um iPhone. Quem sou eu para dizer que essa pessoa não deve fazer isso? A grande questão é que com o passar do tempo é legal a gente ir se educando e buscando mais conhecimento para a gente poder ter experiências melhores com relação às finanças. A minha avó faleceu no ano passado e por mais que ela sempre fosse de classe média, ela não morreu assim na melhor das condições financeiras. Eu sempre fiquei me perguntando, né, quantas coisas ela poderia ter feito em vida, ela que teve um privilégio de ter pais de classe média alta, depois a gente foi mudando na família, assim, geração após geração. Mas ela teve essa possibilidade de trabalhar, de guardar dinheiro, e por que ela não conseguiu guardar dinheiro? E quando eu lembro da nossa vida como um todo, eu lembro de vários erros de consumo que a minha avó cometeu enquanto ela estava viva, sabe? Então, se você tem a possibilidade hoje de guardar R$ 1 que seja do que você ganha, guarde esse R$ 1. É uma coisa que o nosso filho agora com 9 anos, ele vai começar a receber mesada num sistema meio meritocrático do tipo, se reclamou vai perder R$ 1, se não arrumou a cama perde R$ 2, se lavou a louça ganha R$ 1 e por aí vai, né? Então a gente vai estabelecer um valor mensal assim para ele, e a gente vai tirando ou acrescentando dinheiro de acordo com o que ele fizer, porque para nossa realidade isso funciona. Mas mesmo ele, sei lá, se ele ganhar R$ 50 por mês de mesada, ele não poderia pegar R$ 5 e guardar num cofrinho? Isso é uma coisa que eu posso ensinar ele a fazer. E que de verdade não vai fazer diferença nesse caso, assim, porque ele vai aprender que se ele quiser comprar, sei lá, um jogo de videogame que custa R$ 50, ele fala: eu não posso comprar este mês porque eu só tenho 45, eu guardei R$ 5 no cofrinho. No mês que vem eu compro. Eu acho que esse é o raciocínio-chave que a gente tem que ensinar para os nossos filhos
para quem tem a possibilidade de ter essa proposição que eu tô fazendo com a nossa família aqui hoje. Mas se eu tivesse sido ensinada desde criança, não tô colocando a culpa nos meus pais não é isso, mas se eu tivesse sido ensinada desde criança sobre esse hábito de poupar, talvez eu tivesse poupado uma série de percalços que eu tive quando eu virei adolescente, depois quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$300, depois R$500, eu achava isso maravilhoso. E assim, apesar de eu pagar minhas próprias contas, né, eu morava com a minha avó, mas eu tinha as minhas contas ali que começaram a aparecer aos poucos, celular e tudo mais. O dinheiro que sobrava eu usava pra gastar, ou então fazia um cartão de crédito lá na Renner e ficava comprando roupa, e daí todo mês eu tinha que pagar aquela fatura do cartão. Eu fui entrando nesse tipo de roubada por consumo, porque eu nunca tinha tido aquele consumo e de repente eu tinha esse mundo de possibilidades. E não vou entrar no mérito aqui de consumo ser um mundo de possibilidades, enfim, é um mundo que a gente vive, né? Mas eu demorei um tempão pra aprender, e eu penso que se eu tivesse desde aquela época essa certeza de que não, guarda 10%, guarda 20% do que você ganha, ou guarda R$1 do que você ganha, não importa a quantidade, é isso, sabe? Ter o hábito de poupar. Então, se você fez um bico, ganhou R$100, guarda R$10, ou então guarda R$1, não importa, guarda 10 centavos, cara. Não importa a quantidade, eu sei que você passa necessidade, eu sei que você tem que pagar conta, eu sei que você tem que sustentar a sua família, mas é o hábito de poupar R$1 que seja daquilo que você ganha, porque não é o montante, e sim o hábito de economizar. E era essa mensagem que eu queria passar aqui pra vocês. Como eu comentei, eu tenho amigos que estão desempregados e que simplesmente vivem de bicos, ou então não conseguem emprego, estão vivendo das suas próprias economias. E aí pensa, né, a longo prazo, a gente não sabe como vai ser a aposentadoria das pessoas no Brasil, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu amo trabalhar e não me vejo parando de trabalhar, mas eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que eu, por problemas de saúde, tenha que parar de trabalhar, por qualquer outro motivo eu tenho que parar de trabalhar. Eu vou ficar dependendo de não ter essas reservas no futuro, então eu penso que é esse o valor, não é você deixar de viver para guardar pensando numa aposentadoria, Deus me livre, mas é você pensar realmente em ter um pouco, ter o básico, para não passar necessidade, pensar nas outras pessoas, né? E tudo isso não depende da gente ter uma condição ideal, depende simplesmente da gente ter o hábito de não gastar tudo que a gente tem. E sim, mais uma vez, você está desempregado, faz um monte de dívida, tem que fazer compra de mercado no cartão porque você não tem salário, e aí você vai se endividando com o banco e pega outra dívida, etc, etc. E quando você começa a trabalhar, você tem que pagar essas dívidas. Gente, eu conheço essas histórias. E eu não tô dizendo aqui que é uma solução milagrosa você simplesmente pegar e ignorar a dívida que você tem para guardar, mas é importante guardar. Essa era a mensagem que eu queria passar aqui para você, que não importa qual é a sua condição, se você tem a possibilidade de ver esse vídeo aqui, eu tenho certeza que pelo menos um celular em mãos você tem acesso a um computador para conseguir assistir. Quando você receber qualquer tipo de dinheiro, qualquer quantidade, que você guarde 10 centavos, R$1 ou R$1000, não importa a quantidade. Toda vez que você receber algum dinheiro, você guarda uma parte dele. É só isso. Implemente na sua vida, e aí você conta depois de um tempo quais foram os resultados disso, porque é uma coisa que leva meses, anos, para você ver o resultado dentro aqui, ó, da sua cabeça, do seu inconsciente. Testa isso e depois você me fala, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.